Fala, amigo do canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meus amigos, há uns 2 dias atrás, eu esqueci até de comentar com vocês e gravar o vídeo aí, passando para vocês essa situação. Essa situação vale para os clientes, tá bom? Esse vídeo é em especial a vocês, clientes que contratam eletricistas para fazer o serviço da casa de vocês, a parte elétrica da casa de vocês, tá bom? Vamos lá. Esse relato é de um amigo aqui, senhor Sidney Palmeiras. Ele é aqui do Rio de Janeiro, ele é aqui do estado do Rio e mora em Araruama, pessoal. Araruama é região dos lagos, tá, pessoal? Região de Cabo Frio, aqui no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui o relato, bem melhor. Seu Mauro, muito boa tarde, sou inscrito no seu canal, vejo seus vídeos, gosto de seus conteúdos, sinto firmeza nas suas palavras, vejo que o senhor é uma pessoa idônea e honesta, muito obrigado. Tá? Muito obrigado pelas palavras. Gostaria muito que o senhor viesse aqui na minha residência, aqui em Araruama, fazer uma revisão na minha parte elétrica, pois fiz a mesma há 4 meses e meu genro, que não é eletricista, mas é um curioso da área, né? Não que esteja chamando o rapaz de curioso, tá, pessoal? Esse é o relato do amigo aqui, tá? Ele, o curioso da área, foi fazer o teste para ver se o DR desarmava, e o DR ele não desarmou. Ele colocou um fio para fechar curto com o terra nas tomadas e não desarmou. Fiquei curioso, fui abrir a tomada para ver, porém o fio terra está lá na tomada. O fio verde está na tomada. Só que o DR ele não desarmou. Não era para desarmar? Ponto. Agradeço, espero a resposta do senhor para a gente poder marcar uma visita aqui na minha residência. Ponto. Pessoal, eis o X da questão. Uma casa com 14 cômodos, quadro de distribuição aparentemente perfeito, estava fechado o quadro, ele me mandou fotos aqui, porém, tá, pessoal, tem um detalhe aqui, detalhe que eu não li para vocês aqui, aqui, vamos lá. Aqui embaixo. Observação. Quando o senhor vier, eu gostaria que o senhor não filmasse, fizesse o procedimento. Se tiver algo de errado, gostaria que o senhor me passasse um laudo técnico, que eu vou entrar com processo contra a empresa, que eu contratei uma empresa para fazer o meu serviço elétrico, mas fiquei curioso porque o DR não desarmou quando meu genro foi lá e fechou o curto entre fase e terra. Não era para desarmar. Ponto. Vamos lá. Isso, pessoal. Esse é o detalhe. Pessoal, a pedido, quando a gente não filma, né, quando o cliente permite a gente filmar, a gente filma, pessoal. Mas como ele não permitiu, porque realmente ele vai entrar com ação na justiça, porque isso foi sacanagem que fizeram, tá, meus amigos? Eu tive lá, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês ali, eu vou usar um quadro de distribuição ali como exemplo, para vocês poderem entender o que realmente aconteceu lá, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui, pessoal, vou usar esse quadro aqui como exemplo. Suponhamos que aqui seja um quadrinho simples de distribuição de circuitos, porém o quadro dele lá era enorme, tinha 36 disjuntores,
tá, pessoal? 36 disjuntores, os circuitos aparentemente bem dimensionados, né? Só que eu acho que a pessoa lá se perdeu na hora de na hora de ligar o DR, tá, pessoal? O que acontecia? Olha bem a lógica, pessoal. Se eu tenho um disjuntor termomagnético, na sequência um dispositivo DR, automaticamente esses dois dispositivos aqui, o disjuntor termomagnético e o DR, eles vão atuar em toda a elétrica como um geral, tá bom? Se eu desligar aqui o termomagnético, vai apagar tudo, vai desligar tudo. Se eu desligar o DR, a mesma coisa, vai apagar tudo, tá, meus amigos? Vai desligar tudo. Por quê? Eles estão fazendo o papel aqui, os dois, tanto o termomagnético como o DR, eles estão fazendo um papel de geral, tá bom? Os dois trabalham juntos. Um para curtos circuitos e anomalias elétricas, sobrecargas, e o DR contra fuga de corrente à terra, tá bom? Então o que aconteceu? Primeiro a gente não desliga o DR dessa forma que eu fiz aqui. Aqui é o botão de teste. Quando eu cheguei lá, pessoal, que apertei o botão de teste, ele não desarmou, que ele teria que desarmar. Na hora que aperta esse botãozinho aqui, que é o botão de teste, quando ele está ligado normal, da maneira correta, ele desarma. Quando não, ele continua armado. Tá, pessoal? Continua ligado. Então, o que aconteceu lá? O cara ligou o termomagnético e a alimentação de todos os circuitos, o cara alimentou por cima e não por baixo, na saída do DR, sendo dessa forma, a única proteção que tinha lá na casa era o termomagnético contra curto-circuito. Lá estava bem dimensionado, todos os disjuntores estavam bem dimensionados. Eu só achei estranho porque que ele ligou por cima, né, pessoal? Logo de cara eu pensei que o dispositivo DR estava com defeito, mas não, foi erro mesmo da instalação, né, meus amigos? Tinha uns circuitos lá, voltando um pouco atrás aqui, a afirmação, os circuitos que tinha lá de 4 tomadas de 10 amperes estava errado, colocaram o fio de 1,5 milímetro quadrado, eu retirei e coloquei 2,5, tá? Antes bati foto para poder fazer o laudo para o cliente, né? Para poder anexar lá no laudo que ele vai botar na justiça, tá bom? E o dispositivo DR que ligaram da maneira errada. Ao invés de ligar por baixo na saída, saindo do DR para alimentar os outros circuitos, para todos os circuitos ficar dependente do dispositivo DR, o cara ligou por cima, porque eu acho que não soube ligar, ou teria alguma coisa de errado lá na instalação elétrica que ele não quis ligar, né, pessoal? Inclusive eu peguei muitos erros lá, não só foi um, não foi dois, mas o resto dos circuitos estava todos bem dimensionados. Forno micro-ondas separado, circuito independente, ar-condicionado, circuito independente, forno elétrico, circuito independente, estava tudo direitinho. Agora ele pecou em algumas tomadas de 10 amperes e na ligação do dispositivo DR que ele não soube ligar. Então a casa ficou sem proteção do dispositivo DR, ficou só com a proteção do termomagnético, que é para curto-circuito e sobreaquecimento na rede. Então, pessoal, foi isso que aconteceu lá na casa desse cliente, né? Eu abri o quadro de distribuição, ele colocou uns fios por baixo, jogou por trás do quadro para dar a impressão que o dispositivo DR estava em funcionamento. Só que não, né, pessoal? Então, fica um alerta aí para vocês clientes e um apelo a vocês profissionais da área. Se vocês se perderem na ligação de um DR, não é vergonhoso vocês pedirem ajuda não, pessoal. Porque eu já pedi, lá no início da minha trajetória aí na área elétrica, eu já pedi ajuda de muita gente, tá, pessoal?
Já pedi ajuda de muita gente, não é vergonhoso. Vergonhoso é você fazer um trabalho desse daí, ainda levar um processo nas costas por enganar o teu cliente, né, pessoal? Então, detalhe, pessoal, foi uma empresa que fez isso. Eu não posso citar o nome da empresa porque ela é bem conhecida aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Creio eu que o responsável da empresa não sabia disso, foi o eletricista que fez, né? Porque o dono dela eu conheço, o dono da empresa é um engenheiro eletricista bem renomado aqui, e ele não iria fazer uma lambança dessa na elétrica de ninguém. Com certeza foi alguém que ele contratou, colocou para fazer iniciante e se perdeu lá na ligação do dispositivo DR. Mas fica um alerta aí para os clientes, muito cuidado, né? Revisem toda a parte elétrica quando o profissional entregar para vocês, falar, ó, finalizei, está pronto, não custa nada vocês darem uma revisada, tá? Ou chamar uma segunda pessoa para dar uma revisada em toda a parte elétrica, tá bom? É assim que funciona. Aí vocês evitam muita coisa, levar pernada e ser enganado aí, como um amigo aí foi enganado aí, de uma forma, eu acho até que ridícula, né, pessoal? Porque não custaria nada você ligar para uma pessoa, ó, tô perdido aqui, não soube ligar e tal, o dispositivo da maneira certa, tem como mandar alguém vir aqui para me ajudar? Pronto. Pessoal, humildade acima de tudo, tá, pessoal? Humildade acima de tudo. E é isso, meus amigos. O vídeo de hoje é esse. Forte abraço a todos, fica todos com Deus, tá bom? E fica aí um alerta aí para todos os clientes aí que contratarem aí, os eletricistas aí desse mundão do meu Deus aí, porque é complicado. Tem muitos honestos, mas também tem muitos desonestos e muitos iniciantes aí que precisam muito se atualizar cada vez mais para não fazer esse tipo de trabalho feio na casa dos outros, né, pessoal? Pessoal, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos.